Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula e a nossa aula hoje ela é de geografia. Então, pegue o seu material e vamos lá. Pegue o seu livro integrado aí e abra na página 429. Nós vamos estudar aí até a página 432, certo? Nós vamos estar finalizando aí, né, aí a região Nordeste, certo? Esse é o último assunto que nós vamos tratar da região Nordeste. E nós vamos falar sobre os aspectos humanos, né, lá desta região. Nós vamos falar sobre a população, os trabalhadores típicos daquela região, certo? Então, a população da região Nordeste, ela é formada predominantemente por brancos, negros e pardos, certo? Ela é a segunda região mais populosa do Brasil, mas, no entanto, né, a população ela é distribuída de forma desigual, né? Então, a maior parte das pessoas vive nas capitais dos estados e nas cidades litorâneas, né? Então, no interior, a população é menos numerosa, por motivos históricos e por causa do clima semiárido, né? Então, no interior da região Nordeste, né, esse clima é um clima mais seco, que tem mais dificuldade, né, para o plantio, né, para a agropecuária. Então, por isso que a população lá ela não é tão numerosa, certo? Então, é por este motivo, certo? E aí, os trabalhadores típicos dessa região aí, da região Nordeste, nós temos aí vaqueiro, né? O vaqueiro é o guarda ou condutor ali de vacas no sertão. Jangadeiro é dono ou patrão de embarcação, que são chamadas aí de jangadas. Barranqueiros, né? Barranqueiros, habitantes ribeirinhos do Rio São Francisco, que percorrem de barcos esse rio, transportando pessoas e mercadorias, né? Então, essas pessoas têm aí o seu barquinho e eles vão de um lugar para o outro aí transportando pessoas, né? E transportando aí mercadorias. Nós temos também aí as baianas, né? As baianas, elas são mulheres, né? São vendedoras ali de comidas típicas daquela região, né? Como o acarajé, o vatapá. Essas são as baianas, né? É um tipo de trabalho também aí nesse lugar, certo? Aí nessa região. Nós temos também as rendeiras. Rendeiras são mulheres, né, que fabricam renda, né? Elas fabricam e vendem as rendas. Elas são chamadas aí de rendeira. E nós temos os coletor de coco, que ele retira os cocos dos coqueiros, certo? Essas são algumas dos trabalhadores típicos ali da região Nordeste. E nós vamos falar um pouquinho aí, né, sobre os quilombos. Nós estudamos aí na região norte, né, que havia ali um grupo ali típico ali da região norte, que eram os ribeirinhos, né, que moravam ali à beira dos rios. E aqui na região do Nordeste, nós temos aí os quilombos, certo? Atualmente no Brasil encontra-se várias comunidades negras rurais em processo de mobilização para garantir direitos de acesso à terra. Elas reivindicam o uso legal de seu território, não apenas na dimensão física, mas em especial na dimensão simbólica, afirmando sua identidade étnica por meio do autorreconhecimento enquanto comunidade quilombola. Então, essas comunidades aí, elas aí têm, há muitos processos, né? Existem aí 1.167 processos abertos para intitulação de terras no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? No ICRA. Esses são processos aí de pessoas aí sobre para legalizar ali as suas terras.
né? Esses grupos aqui, esse grupo quilombola, então entraram aí com processos aí para serem aí reconhecidas as suas terras como terras aí quilombola, né? Então existe aí uma grande quantidade de processo aí rolando, né, para garantir aí o direito a esses cidadãos aí a essa terra, né, como terra quilombola, certo? Então, e aqui o nosso texto ele fala aí do auto reconhecimento, né? O auto reconhecimento enquanto comunidade quilombola. Eles se declaram ali, né? Claro que são quilombos, são uma comunidade de negros ali que fundaram ali uma vila, né? Uma comunidade. E aí eles buscam aí os seus direitos, né? Eles se auto-reconhecem aí como uma comunidade quilombola. Na história do Brasil, a presença de mão de obra africana escravizada e sua forma de resistência revelaram a formação de quilombos. O exemplo do quilombo do Palmares, mesmo após a abolição da escravatura, a discriminação, o preconceito e a falta de políticas públicas legaram aos afro-brasileiros a condição de inferioridade econômica e social, isolando dos principais centros urbanos. Né? A gente acabou de ver também um pouquinho em história, né? Quando nós falamos um pouquinho aí sobre a democracia, e a gente viu que os negros não tinham direito algum, mesmo depois da abolição da escravatura, lá em 1988, né, foram pessoas que tiveram a sua liberdade, mas não tinham terra, não tinham renda e não tinham trabalho. Portanto, ficaram à margem da sociedade. Alguns migraram, né, para os morros, onde formou-se aí as favelas, né, e outros aí se juntaram e formaram aí comunidade, né, chamada essas comunidades de quilombo. Um exemplo aí muito famoso aí é o quilombo de Palmares, né, formado aí por esse grupo, né, por negros. Então, mesmo depois da abolição, eles ainda eram cidadãos, na verdade não eram nem considerados cidadãos ainda, né, porque estavam à margem da sociedade, não sabiam ler, não tinham renda, né, então a gente sabe que foi preciso, né, estudamos em história, que foi preciso, né, formularem leis para que os direitos desse grupo ele fosse garantido, né, e nós temos aí, por exemplo, o sistema de cotas raciais, que garante ao negro, né, a 5% das vagas das universidades públicas, também garante aí 5% das vagas em concurso público, né? Então foi aí uma política pública que foi feita, né, para garantir a vaga desse grupo, né, aí. Então a gente sabe que não foi fácil a luta deles, né, mas eles conseguiram, né, conseguiram aí uma vaga, conseguiram o seu reconhecimento, e aí existem, né, leis aí que amparam e garantem aí o direito aí desse grupo. Os sertões nordestinos ilustram esse fato com a presença dessas comunidades, que lutam pela manutenção de suas culturas e pelo reconhecimento de suas comunidades. Além dos quilombos constituídos no período da escravidão, muitos foram formados após a abolição, pois essa forma de organização comunitária continuava a ser, para muitos, uma possibilidade de preservar a sua identidade. As comunidades quilombolas têm uma organização parecida com a das aldeias africanas. Também há uma divisão de tarefas e todos trabalham. Os grupos vivem da agricultura e da pesca e, para manter a sua identidade, conservam hábitos, culturas e praticam cultos religiosos, né? Então, aí essas comunidades, elas perpetuam, né, aquilo que elas aprenderam com os seus antepassados, a sua religião, né, ali os seus cultos,
então os seus deuses, então eles não deixam aí a sua cultura morrer, né? Nesse grupo aí eles praticam tudo aquilo que foi passado pelos seus antepassados. Em uma das tradições, né, que se herdou aí do grupo dos quilombos, né, que se herdou aí dessa comunidade negra, dessa comunidade quilombola, é o batuque. É uma dança afro-brasileira acompanhada por cantigas e instrumentos de percussão, né? E outra, nós temos aí a reizada, é uma dança dramática popular com que se festeja às vésperas do Dia dos Reis. Nós temos também a capoeira, né? A capoeira, arte praticada pelos jovens da Serra do Queimadão, na Bahia, e outras manifestações da cultura negra que estão presentes na nossa sociedade, e que este grupo não deixa, né, se acabar. Essa é a identidade desse grupo, né? E aí eles repassam aí para os seus filhos, que repassam para os seus netos, né? Então aí são tradições que vão se perpetuando, né, ao longo do tempo. As comunidades têm noções de terra coletiva e não as consideram propriedades de um só grupo, como ocorre entre outros grupos, né? Eles não são individualistas, né? Então essa terra, ela é coletiva, ela é de todos ali da comunidade, certo? E aí nós vamos falar aí sobre, né, o folclore e a culinária ali daquela região, né, que é a região Nordeste. No folclore da região Nordeste destaca-se festas, né? As festas ali que se destacam é o Carnaval, Olinda, né, festas juninas, danças. Nós temos aí o frevo, o bravo, né? O bumba meu boi, o maracatu e entre outros. Em lendas, nós temos aí a lenda do Saci Pererê, a lenda do Curupira. E artesanatos, nós temos aí, né, as rendas, os artigos de madeira, a corda, a palha e o buruti, os bordados. Nós temos uma infinidade aí de artesanatos, certo? Na culinária destaca-se os pratos típicos como vatapá, caruru, acarajé, peixada, galinha à cabidela, carne de sol, sarapatel, buchada, né, e outros aí pratos que existem aí na região Nordeste. E nós finalizamos aqui o nosso conteúdo da região Nordeste, certo? E nós temos aí uma atividadezinha para ser respondida, que inicia na página 431 e vai até a página 432, certo? E é uma atividade bem facinho, né? Então, desejo para vocês aí ótimos estudos, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.